voltando à segunda parte do vídeo, do estudo sobre ministério, chamado, vocação, e como foi me pedido para trazer um estudo sobre a doutrina cristã, eu vou. Nossa doutrina cristã é a doutrina dos apóstolos, né? A qual foi a primeira igreja, a igreja primitiva, e o Senhor ali deixou essas doutrinas, né, para a igreja dele na terra. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Vou trazer essas doutrinas cristãs para a nossa vida como cristão, como homens servos de Deus, e vou trazer mais do que os 3 elementos pedidos no grupo. E não vou ampliar também, vou fazer um resumo de tudo que eu vou falar, eu teria muito a ampliar sobre doutrina. A doutrina é muito ampla e eu poderia dividir a doutrina em vários tópicos, mas eu vou falar o principal. Desse principal eu poderia trazer vários tópicos, né, e vários exemplos, mas por enquanto vou ficar apenas um resumo, como sempre. Então, no vídeo anterior, que é a parte 1, eu falei que ia falar sobre doutrina cristã e perguntei o que são doutrinas. O que são doutrinas? Vou responder. Doutrinas são as verdades fundamentais da Bíblia. Então, doutrina são as verdades fundamentais da Bíblia para nós como igreja, para a igreja de Cristo. E nós somos a igreja, para ser aplicada nas nossas vidas no dia a dia. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus. Eu vou ler alguns textos, mas o primeiro texto que eu quero ler, 1 Timóteo, capítulo 6, versos 3, que diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina que é segundo a piedade. Então, a base para o nosso estudo hoje sobre doutrina é esse texto de Timóteo. E também Tito, capítulo 1, versos 9, que eu vou ler agora. Retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para vencer os contradizentes. Então, a questão da doutrina é muito fundamental. Nós, como igreja, os líderes espirituais, eles precisam doutrinar a tua igreja. Eles precisam ensinar, eles precisam trazer uma doutrina bíblica. A igreja não pode viver aceitando as falsas doutrinas ou conviver por muito tempo com cristãos que não são doutrinados. Então, é necessário doutrinar. Por isso, o Senhor levanta líderes espirituais para doutrinar os eleitos, para doutrinar os salvos, para doutrinar os novos convertidos, para doutrinar os membros, as ovelhas e assim por diante. Eu quero ler também um texto em Atos 2, 42, que diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E por eles perseverarem na doutrina, em toda a alma havia temor e muitas maravilhas, sinais se faziam pelos apóstolos. Então, queridos, o texto me dá base para dizer se uma igreja ela não colocar, né, as doutrinas, não trabalhar as doutrinas, não doutrinar, não tem possibilidade de acontecer o que aconteceu na igreja primitiva de Atos Apóstolos. Em toda alma havia temor, porque a doutrina vai trazer o temor. E também maravilhas, sinais. E o Senhor acrescentava o que ia ter sendo salvo, havia comunhão. Por quê? Porque eles perseveravam na doutrina, eles obedeciam à doutrina, eles viviam a doutrina nesse tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vou ler também Atos 3, de versos 1 a 18, foi o texto me dado para que eu pudesse estar também assim trazendo. Atos Apóstolos, capítulo 3, de versos 1 ao 18, que diz assim:
E Pedro e João subiam junto ao templo e a hora da oração, nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, qual todos os dias punham para a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas que entravam nela. E Pedro e João, vendo, iam entrando no templo, pediu que lhe dessem esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus, que te levanta e anda. Eu entendo nesse texto uma questão da fé. Esses homens usaram a fé que eles receberam do Senhor Jesus, para dizer para esse homem, com fé, perseverando na doutrina, ele está perseverando na doutrina, levanta e anda. Eu não tenho esmola, não tenho dinheiro, levanta e anda. Isso é só o início do nosso estudo. E quero ler também Romano 8:1. Vou continuar aqui no Atos Apóstolo 3:1 ao 18. Eu vou pular uns versículos que vai ficar muito longo, mas eu vou para o 16. O Atos 3, do 1, agora eu vou ler o 16 até o 18. Pulei os outros para não ficasse uma leitura muito longa. O 15. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus citou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a estes. Vedes e conheceis, sim, a fé que vem por ele, deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu os que diante deles, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Atos capítulo 3, do 1 ao 18. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Vou ler também que foi me pedido Romano 8:1, que diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em que Jesus lhe livrou da lei do pecado e da morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Teria outro texto que eu queria ler, mas eu não estou encontrando agora. Vou assim estar explicando depois esse texto, em nome de Jesus. Me falhou aqui a memória, mas o Senhor é bom. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Então agora, após ler esse texto, falando da sã doutrina, da doutrina cristã, eu vou começar falando sobre as doutrinas da vida cristã. Primeiro, um cristão, a vida de um cristão, o cristão precisa viver pela fé. Viver na fé. Segundo, o cristão tem que ter um espírito de fraternidade. Terceiro, não viver na prática do pecado. Essa é a doutrina para o cristão. Doutrina bíblica para todos os cristãos. Todos os membros da igreja deveria demonstrar lealdade pessoal, reverência e obediência. Doutrina para a vida cristã. Terceiro, se comportar com verdades e como verdadeiros filhos de Deus. Quarto, crer e pregar a ressurreição de Jesus. Pregar que Jesus foi levado aos céus e no tempo determinado voltará para reinar com sua igreja. Sétima, testemunhar e amar, pelo qual haveria de levar o mundo aos pés de Cristo. Então, eu vou chamar a atenção para esse tópico aqui, o sétimo tópico. Testemunhar e amar, pelo qual haveria de levar o mundo aos pés de Cristo. O que eu vou ampliar isso aqui? Sem o nosso testemunho de vida, jamais vamos levar o mundo aos pés de Cristo. Quero chamar a atenção nessa tarde que o testemunho de vida é muito importante. Talvez, se nós não pregássemos, não falasse, mas se a nossa vida for um testemunho, nós vamos ganhar mais almas com testemunho do que com a falando.
pregando, porque na realidade, quando nós pregamos, não que a palavra não tem, estou tirando a ênfase da palavra, não é isso. Eu quero dizer que quando eu prego e não tenho testemunho de vida, isso tudo está sendo jogado no lixo. Porque as pessoas vão olhar para nós. Por isso ele chamou para nós ser testemunha dele. Nós somos referencial, nós somos o espelho. É através da nossa vida que as pessoas vão ver Cristo em nós. Amém? Oitavo, fé no coração e uma entrega pessoal à vontade de Cristo. Então, uma das doutrinas da vida cristã é ter fé no coração e ter uma entrega pessoal. Entregar pessoalmente, profundamente a vontade de Cristo. E eu quero trazer aqui uma pimenta. Entregar de coração a vontade de Cristo é para nascido de novo verdadeiramente. Porque a vontade de Cristo, ela é boa, perfeita e agradável, mas não é a nossa vontade. Se nós esperarmos entregar a Cristo com aquilo que eu quero, com a minha vontade, nós não vamos nos entregar nunca. Porque o Senhor não nos chamou a fazer a nossa vontade, e se fazer a vontade dele. A nossa vontade, ela vai ser sempre ao contrário da vontade do Senhor. Por isso, nós precisamos entregar de coração. Nós não podemos fazer o que nós queremos. Que nós temos. Eu não tenho vontade de ir ao culto. Eu não tenho vontade de trabalhar na obra. Eu não quero. Não é quando eu conheço a Cristo, tenho experiência com Ele sobrenatural, não é mais a minha vontade que prevalece, sim a vontade dele. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo, ele disse um exemplo desse, dizia que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal estava sempre diante dele. Mas ele não falou e aceitou essa verdade. Ele falou e lutou e provou nas suas cartas que ele fez a vontade do Pai. Mesmo que essa vontade colocou a vida dele em risco, levou ele várias vezes à morte, mas ele fez a vontade do Pai. Isso foi uma entrega de coração à vontade do Pai. Tem outros exemplos, mas o do apóstolo Paulo é o que me veio à memória, que me chama a atenção por esse homem o qual nós conhecemos, que nos dá um exemplo de fé, de fidelidade, de obediência ao Senhor. Nono, pregar o arrependimento. Então, uma das doutrinas da vida cristã é pregar o arrependimento. 10º, pregar que é preciso nascer de novo para pertencer à família de Cristo. Essa questão de vem, como está e permanece, não é doutrina cristã. Nem é uma doutrina de vida de cristão. É a doutrina cristã para nós, para a Igreja de Cristo, é pregar que é preciso nascer de novo para pertencer à família de Cristo. Pode até vir do jeito que está, mas não pode permanecer. Tem que haver uma mudança de vida, uma metanoia, mudança de mente. Amém? 11º elemento da doutrina cristã. Andar unido, orar uns pelos outros, conservar o espírito de paz, de fé, de amor, união e perseverança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essas são as doutrinas da verdadeira igreja que Jesus deixou. O que eu quero dizer? Essas são as doutrinas da verdadeira igreja que Cristo deixou. A verdadeira igreja que Cristo deixou, a igreja verdadeira que faz a vontade do Senhor, que obedece às doutrinas do Senhor, ela vai atuar com todos esses elementos, o qual eu trouxe agora. A igreja que não está utilizando esses elementos, aplicando no dia a dia dos seus membros, né, do corpo de Cristo, ela está fora da igreja a qual o Senhor estabeleceu na terra. Todas as igrejas precisam estar dentro dessas doutrinas, pregar essa doutrina, ensinar essa doutrina, doutrinar os seus membros com essas verdades. Eu não preciso doutrinar com conselhos humanos, com orientações humanas. Eu tenho um manual, que é a Bíblia. Tudo que está escrito eu preciso tentar colocar em prática na igreja local. Eu preciso, se eu quero ser uma igreja que o Senhor vai arrebatar, se eu quero junto com a igreja ser arrebatado, ser levado por Cristo, eu preciso estar incluindo no meu corpo ministerial, na minha membresia, eu praticando, ensinando essas doutrinas deixadas
pelo Senhor Jesus para a tua igreja. Agora, é uma triste realidade, como sempre, tem uns pontos, né, que são tristes, que nós convivemos com eles, e não dá para negar, nem esconder. Eu acho que nós não precisamos botar a sujeira debaixo do tapete, porque quando nós tratamos a ferida do corpo, a ferida ela só é tratada quando ela é exposta. Se eu pegar uma ferida e eu colocar um monte de esparadrapo, fazer um curativo, sem colocar remédio e sem tratar, ela vai apodrecer. Então, as feridas do corpo de Cristo precisam ser exposta, colocado para fora, para que haja cura. Amém? Então, não tem como, eu não fui chamada para falar meias verdades, mas eu fui chamada que eu tenho um compromisso com o Senhor de falar a verdade, porque eu não quero naquele grande dia ele falar, por que você sabia o certo e falou meias verdades? Por quê? Não, eu não quero dar conta disso naquele grande dia. Então, eu tenho um compromisso com as verdades bíblicas e vou falar elas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Havendo discordância ou não, aceitação ou não, porque na verdade o que nós precisamos, ou no meu caso, né, o que eu quero e preciso estar, é alinhado com Deus, alinhado com o princípio dele, porque é por ele e para ele todas as coisas. Amém? Muitos acrescentam suas próprias doutrinas e dogmas, porque estão interessados mais em salvar sua igreja local do que salvar a igreja espiritual de Jesus. Vou explicar de novo. Depois eu vou explicar o que é dogma. Por enquanto, ficar só com doutrina, para não trazer uma confusão na mente. Muitos acrescentam suas próprias doutrinas, que não são bíblicas, e dogmas, porque estão mais interessados em salvar a sua igreja local. Quando eu falo de igreja local, é o templo, é o local mesmo, é as 4 paredes, querem salvar elas, não querem que elas fechem, não querem que elas fiquem de pé, mesmo se tiverem seitas e heresia dentro, mesmo se não tiver alinhado nos princípios de Deus, mesmo não tiver doutrinando, está sendo uma doutrina firme, real e bíblica. Mas o Senhor nos chamou para salvar a igreja espiritual de Jesus, que somos nós. Chamou para salvar as vidas, para não deixar que uma alma fique anos dentro de uma igreja e no final da sua vida vá para o inferno. Para não deixar que pessoas fiquem dentro da igreja desviadas da igreja. Esse é um compromisso nosso. Trazer as verdades, trazer a doutrina bíblica, os ensinamentos, corrigindo, ensinando e exortando, para que amanhã, quando essa pessoa for chamada pelo Senhor, que pessoas que estiver fora da doutrina, arrebatada não vai, né? Mas a hora que descer a sepultura, que o Senhor chama de várias formas, né? 2 formas de sair da terra. Primeiro é ser no arrebatamento do Senhor Jesus, quando ele vinha arrebatar a sua igreja. E também quando morrer. Então, eu quero falar um português bem claro agora. Se dentro da igreja houver uma pessoa que estiver lá, não estiver vivendo as doutrinas de bíblica, não estiver dentro dos padrões de Deus, daquilo que eu citei dos elementos, e morrer, de repente a pessoa não vai para o céu. Então, o papel nosso é salvar a igreja espiritual, que a igreja espiritual somos nós, as ovelhas, os membros, não salvar o prédio, o local, a placa denominacional, mas salvar a igreja espiritual. E para salvar a igreja espiritual na época de hoje, nos dias atuais, é necessário voltar a ensinar, voltar a usar, a aplicar na igreja as doutrinas bíblicas. Amém? Uma das principais, todas são importantes, mas o espírito de fraternidade é muito importante. O não viver na prática do pecado é importantíssimo. Os membros da igreja demonstrar lealdade pessoal, reverência e obediência são algo fundamentais nos dias atuais. Comportar como verdadeiro filho de Deus também são algo muito pessoal e importante que precisamos ajudar que as pessoas possam, quem não está ainda enquadrado nessas questões, se enquadrar, testemunhar e amar para levar o mundo aos pés de Cristo. Testemunhar é algo fundamental.
fé no coração e entregar sua vida à vontade de Deus, se entregar, pregar o arrependimento também. Na verdade, tudo que eu citei, todos os itens, né, que eu já citei no vídeo, é importante, mas tem uns que nos chamam mais atenção. Viver na fé, viver pela fé. Amado, se eu não crer hoje que o Senhor tem poder para mudar a minha vida, para me curar, para me libertar, é em vão. A própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, são itens, são esses elementos que são as doutrinas cristãs para a vida do cristão. Entre essas doutrinas, eu quero destacar, que também vou falar um pouco mais, vou fazer um outro vídeo ampliando essa questão, são os benefícios, né? E também fazendo parte dessa doutrina cristã, doutrina bíblica para a vida cristã. Eu quero falar sobre os benefícios da salvação, que é a regeneração. O que é a regeneração? É o ato inicial em que Deus faz nascer de novo o pecador. Regeneração é o ato inicial em que Deus faz nascer de novo o pecador. Quero falar também sobre a justificação. Justificação ocorre simultaneamente com a regeneração. É o ato pelo qual Deus considera os méritos do sacrifício de Cristo. Por quê? É Deus quem nos justifica, né? Deus é Ele quem nos justifica. Falar um pouco sobre a adoção, que também é eleição. É um benefício particular da morte de Cristo para o crente. Adoção. Nós somos filhos por adoção. No próximo vídeo a gente pode até ampliar esses temas aqui. Também eu quero falar sobre a santificação, que significa ficar santo. Então, as doutrinas da vida cristã também, compondo esses elementos, eu quero falar da santificação, que significa ficar santo. Quero falar da justificação, que ocorre simultaneamente com a regeneração, o qual é o ato pelo qual Deus considera os méritos do sacrifício de Cristo. Então, eu não posso usar minha justificativa própria. É o Deus, o Senhor, que me justifica. Então, o mérito da minha justificação e da minha regeneração é o sacrifício de Cristo. Regeneração é o ato inicial em que Deus faz após nascer de novo do pecador. Então, quando eu recebo novo nascimento, após isso eu sou regenerado. Eu entro no processo de regeneração, depois no processo de santificação. Eu trouxe também um item que é adoção. E esse benefício particular da morte de Cristo para o crente, essa é uma doutrina aplicada pelo apóstolo Paulo, a doutrina da adoção. Então, tudo isso são doutrina para a vida do cristão, são doutrina bíblica. Nós temos também, na verdade, mais também outros, né? Mas, por enquanto, eu vou ficar com esses, que eu acho que já é o bastante. Porque, para não trazer lançar muito conteúdo para os irmãos. Então, eu fico com esses elementos da doutrina cristã, da vida cristã. Espero que eu consegui ser bem transparente, se eu conseguir passar bastante um pouco dessas doutrinas. Elas não se encerram aqui, é um tema amplo e abrangente. A gente pode ampliar muito, mas como um resumo de tudo que a gente tem, que são as principais, né? Que eu acredito, se o cristão, né? Se o cristão em sua vida, em nome do Senhor Jesus, conseguir aplicar na sua vida esses elementos, já está de bom tamanho, né? Que é viver na fé, ter um espírito de fraternidade, não viver na prática do pecado. Todos os membros da igreja deveriam e devem demonstrar lealdade pessoal, reverência, obediência,
se comportar como verdadeiros filhos de Deus, crer e pregar a ressurreição de Cristo, pregar que Jesus Cristo foi levado aos céus e no tempo determinado voltará para reinar com sua igreja. Precisamos pregar mais sobre a volta de Jesus, precisamos pregar sobre a que Jesus ressuscitou, assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Precisamos pregar mais nesses últimos dias, testemunhar e amar, pelo qual haverá de levar o mundo aos pés de Cristo, testemunhar com a sua própria vida, com seus atos, com suas ações, com suas atitudes, são os elementos fundamentais no tempo presente. No tempo em que mundo está apostatando da fé, no tempo em que mundo vivendo um tempo de sofrimento. Então, testemunhar o poder de Deus, a graça redentora, testemunhar com a nossa própria vida, com a minha ação, com a minha atitude. Estamos numa época boa de testemunhar assim, fazendo uma ação social, abençoando as vidas, dividindo o que temos, doando. É um ótimo testemunho de amor fraterno, de fraternidade, de ação social. Estamos vivendo, tudo está sendo um momento certo, propício, né? O Senhor não faz nada fora do tempo, né? Ele tem um tempo dele. Pregar o arrependimento é algo também que precisamos hoje pregar bastante, o arrependimento, porque vivemos um tempo difícil, um tempo de apostasia. Então, pregar o arrependimento, trazer um pecador de volta do lugar que ele está, é algo também essencial nos dias de hoje. Pregar que é preciso nascer de novo para pertencer à família de Cristo, porque na realidade tem muitos dentro da família, mas não são da família. Essa é uma triste realidade. É uma realidade terrível, porque a Bíblia diz que nem todos que diz Senhor, Senhores, herdarão o reino dos céus. Nem todos estão em Israel, é israelita. Então não estou falando uma heresia, que nem um dos itens aqui, dos elementos, é pregar que é preciso nascer de novo para pertencer à família de Cristo. Na verdade, não é um julgamento, né? O Espírito Santo está falando comigo agora, não é um julgamento. A Bíblia diz que nem todos que estão em Israel são israelitas. E nem todo que diz Senhor, Senhores, herdarão o reino dos céus. Então, me dá a base para dizer que nem todos que estão dentro da família pertencem à família. Essa é uma realidade. Porque também há o joio no meio do trigo. Então, é uma realidade, porque não é um julgamento, né? A gente não está julgando. A gente trabalha com fruto. É pela árvore que conhece o fruto. E a base, que eu falei, o que a Bíblia me dá base. Eu estou falando que eu tenho base bíblica para dizer que isso é uma realidade. E a base são esses textos que eu comentei, né? Que a Bíblia fala, né? Que naquele dia o Senhor vai dizer a muitos: afaste de mim que eu não vos desconheço. E esse que ele vai dizer não é quem está fora da família de Cristo, é quem está dentro da família de Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E também andar unido, orar uns pelos outros, conservar o espírito de paz, de fé, de amor, de união e de perseverança. Amados, quantos não têm perseverado, quanto tem retrocedido, quanto tem voltado para trás, quanto tem abandonado aquilo que o Senhor entregou na tua mão, porque estão olhando para a circunstância, porque pensam que o chamado, aquilo que está fazendo é para o homem, é para o ser humano. Amados, se nós não acordarmos, o Senhor nos chamou, nos vocacionou, foi para trabalhar para o reino dele. E o reino dele não é comida, não é bebida. Foi para fazer a vontade dele. Tudo que nós fazemos no reino é para o reino dele ser estabelecido, é para crescer, para fazer o reino dele avançar na terra. Ele nos deu, colocou isso na nossa mão. Nós não fazemos para ter mérito, nós não fazemos para ter fama, para ter uma autoaceitação. Nós não precisamos ter autoaceitação. Nós precisamos estar anunciando a vontade do Senhor. Nós precisamos ter convicção que o Senhor está aprovando o que estamos fazendo. Eu tenho que ter convicção que o que eu estou fazendo está baseado na Bíblia. O que eu estou fazendo está na Bíblia. O que eu estou fazendo porque tem um manual. Porque eu tenho um livro que me dá essa base, esse ensinamento. Amém? Então, isso que é importante. Essa questão de perseverança é fundamental. Pregar perseverança, ensinar, cobrar, exigir
no bom sentido, né, do amor, essa perseverança, inculcar, né, bater, dar-se-vos-á, para que as pessoas que estão retrocedendo, que estão abandonando a fé, que estão abandonando aquilo que o Senhor o deu, colocou na tua mão, porque não tem predisposição para perseverar, ou não tem força, ou não tem vontade, porque tudo depende muito da nossa vontade, do nosso querer. Mas nós temos o Espírito Santo, que ele pode nos convencer de tudo isso, amém? Então, perseverança também é algo fundamental. Então, essas são as doutrinas, os elementos da doutrina da verdadeira igreja de Cristo, que Cristo deixou. A verdadeira igreja que Jesus deixou, ela vive, ensina, pratica essas doutrinas. Amém? Louvado seja exaltado o nome do Senhor Jesus. Me pediram 3 elementos da doutrina para a vida cristã. Eu trouxe esses elementos todos. Ainda também quis trazer um pouco sobre os benefícios dessa salvação, porque a vida cristã vai passar primeiro pela salvação, pelo novo nascimento. Então, quando ela passa pelo novo nascimento, ela entra nessa doutrina da regeneração também, da justificação, da adoção e da santificação. Assim eu encerro nessa tarde esse pequeno estudo. Espero que os irmãos consigam ter um entendimento e também que esse vídeo vocês estudem, ouçam, meditem, tem os textos citados, bastante texto citado. E em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade e quero estimular, incentivar meus amados e amadas irmãs a estar estudando, a estar meditando, a estar lendo esses textos, lendo essas, né, esse pequeno resumo, né, das doutrinas cristãs, lembrando que tem muito mais ainda, é uma fonte inesgotável e que o Espírito Santo de Deus fala melhor em cada coração, que quero dizer para os irmãos, vida de vitória, vida na palavra. Tenho e posso testemunhar, né, a vitória de estarmos respirando, o maior presente que é o fôlego de vida, e o maior presente é poder ouvir a voz do Espírito Santo, ainda poder ouvir a voz dele e corresponder à ordenança dele, corresponder ao chamado, obedecer a ele naquilo que ele nos direcionou para fazer, nos comissionou e nos enviou. Eu sempre falo para o Senhor Jesus, Senhor, nada me separa do teu amor. Eu digo para ele nada. Eu sempre falo, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser um instrumento em suas mãos. E como eu tenho certeza daquilo que eu falo, então, quando ele assim me dá uma ordem, eu obedeço. Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta ter sacrifício de tolo, não adianta jejuar, não adianta orar, se consagrar se não obedecer. Então, o maior princípio da vida cristã, um dos princípios, é a obediência. É obedecer. Quando eu obedeço, as outras coisas, elas são automaticamente praticadas por mim. Agora, se eu pratico todas as outras coisas e não obedeço, é em vão. Por isso estou fazendo esse vídeo. Em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Tenha uma tarde abençoada. Eu te peço, inscreva-se no canal, que quando você se inscrever no meu canal, vocês vão estar recebendo automaticamente os vídeos, não precisa estar enviando. Dá seu joinha, compartilhe o vídeo. Compartilhe o vídeo com um amigo, um irmão, uma pessoa que está desanimado, que está sem fé. Esse tempo tem muita gente em depressão, muita gente dentro da sua casa, muita gente preocupado se daqui a 3 meses vai ter emprego ou não, se vai receber salário ou não. De uma coisa vocês podem ter certeza, Jesus viverá pela fé, tá? Nós vivemos pela fé, porque não dá para confiar que o governo vai ficar o ano inteiro dando dinheiro para o povo. Não dá. Se em nome de Jesus não vai vir, eu creio. Mas se porventura vier uma recessão, se porventura o país quebrar, nós vamos ter que ver pela fé.
pela provisão divina. Então, eu peço que continue orando por essa nação, mas crendo que o nosso governante é o Senhor. Crendo que Ele tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz que ele está sentado acima do globo terrestre. Ele tem o controle. Então, não fique decepcionado, não fique deprimido, não fique ansiosos, preocupado se vai, como é que vai viver daqui a 2, 3 meses, 4 meses. Hoje virá pela fé. A Bíblia diz em Timóteo 4 que virão os tempos trabalhosos, tempos difíceis, nós fomos avisados. Então, vamos continuar vivendo pela fé, em oração, meditando dia e noite na palavra, que o Senhor vai nos alimentar através da tua palavra. Nem que Ele tenha que mandar corpo para nos alimentar, nem que Ele venha jogar alimentos do céu para nós. Mas nós não, Ele diz que o justo não mendigará o pão, e Ele nos justifica. Fomos justificados pela fé. Amém? Tenha uma tarde abençoada e até o próximo vídeo.